Olá pessoal, eu sou a professora Catiane Lírio. Estou aqui hoje para conversar contigo a respeito de como a gente começa a falar inglês, certo? O meu aprendizado com inglês vai muito da questão da prática, a necessidade que você tem realmente de aprender uma língua. Então não importa se é inglês, se é italiano, francês, qualquer que seja a língua, a primeira necessidade que você tem, essa que realmente vai te motivar a começar a fazer o curso. Se você tem, por exemplo, uma necessidade de trabalhar, né? Aí você vai precisar para aquele foco. Se você quer viajar também, você vai querer aprender essa língua para viajar. Se você é algum estudante, precisa de ler algum material, algum livro, você vai estudar voltado para aquilo. Então, normalmente a gente aprende de acordo com a necessidade que a gente tem. Eu mesmo gosto muito de escutar música, adoro cantar. Inclusive aí no nosso canal, vocês percebem que eu canto também, né? Não é aquele canto, é aquele canto mesmo de chuveiro, né? Aquele canto de diversão. Então, o que a gente faz? A gente treina, né? A gente utiliza do inglês como algo prazeroso. Então, quando a gente quer aprender uma língua, é interessante a gente, primeiro, a gente achar realmente aquela necessidade que a gente tem, né, de aprender essa língua, ver qual é a sua necessidade real. Você também deve aprender porque você quer, porque você gosta, né? Eu mesmo sou apaixonado pelo inglês. Existem outras línguas também que são fantásticas, eu acho muito lindo, tenho vontade de aprender. Então, a primeira coisa é você realmente gostar. Tem alguns que gostam bastante de espanhol, né? Eu sempre faço aquele comparativo. Você gosta mais de espanhol ou gosta mais de inglês, né? Isso não quer dizer que você não possa aprender uma outra língua. Normalmente, nós falantes da língua portuguesa, né? Nós temos essa língua materna que é o português, é muito mais fácil você aprender uma outra língua fazendo o comparativo entre essas línguas, certo? Se você vai aprender o espanhol, você vai fazer o comparativo também com aquela língua e assim por diante. Então fica muito mais fácil quando você aprende a sua própria língua primeiro, para depois aprender as demais. É claro que cada língua ela tem a sua gramática própria, ela tem as suas necessidades próprias de uso de fala, e isso vai muito de acordo com a região onde você mora, né? Por exemplo, eu que já morei nos Estados Unidos, é uma linguagem mais com gírias, mais com expressões idiomáticas, totalmente diferente se a gente tem a questão do inglês do Canadá, do inglês, por exemplo, da Europa, ou inglês até mesmo da Austrália. A dicção é totalmente diferente, né? O listening que você escuta, né, que você fala, é totalmente diferente. Inclusive tem palavras que você utiliza em determinadas regiões que em outras vocês não vão utilizar, usam um outro termo, da mesma forma que o português, certo? Então hoje aqui eu venho falar um pouquinho para vocês como vocês devem iniciar as aulas de inglês. Eu digo assim, como é que você vai começar a aprender o inglês? A necessidade de vocês é de comunicação, tanto que a maior parte dos meus alunos falam que não sabem inglês, né? Eu digo aqueles que de primeira mão, né, nunca tiveram contato com o inglês e começam a fazer o curso, falam, professora, eu não sei nada de inglês. Na verdade, eles estão enganados, né? Normalmente, nós utilizamos até no nosso dia a dia muito a questão do inglês, em logomarcas, né, em rótulos, até mesmo no supermercado, em placas, no próprio computador, quando você vai entrar na internet, em livros, qualquer que seja, você observa que o inglês é muito usual, né, que são os chamados estrangeirismos. Nós iremos depois, né, em outra aula, vamos falar um pouquinho também sobre esses estrangeirismos. Mas como iniciar esse curso de inglês, certo? A primeira coisa é quando você encontra alguém, você tem a necessidade, é claro, de cumprimentar essa pessoa. Então, um dos primeiros cumprimentos que nós temos
é o oi, que é o hi, e o olá, ou alô, que é o hello. Então, o hi e o hello são duas estruturas, eu digo assim, são duas palavras muito importantes para iniciar a questão do vínculo, né, de você com a outra pessoa, certo? Então é interessante você começar a se apresentar, né, iniciando com o hi e com o hello. Você pode utilizar o hello também como o olá, né, e também como o alô. Então, se você vai falar ao telefone, você pode falar hello, certo? Bom, além desses dois cumprimentos, né, o hi e o hello, você também deve lembrar de cumprimentar de acordo com o período do dia. Então, se você está no período da manhã, né, você cumprimenta com o good morning. Sim, o good morning. Se você está no período da tarde, por exemplo, agora, now I am at the afternoon. Eu estou na parte da tarde, certo? Então, o boa tarde é o good afternoon, certo? Boa tarde. Lembrar que toda a estrutura de palavras que tenham, né, duas vogais juntas, você vai prolongar a questão sonora. Então, por exemplo, good, né, os dois Os, né, o G, O, né, e o D. Então, os dois Os, essa parte sonora, ela vai se prolongar. Então, o som ele vai ficar mais contínuo, né? Good morning, né? Good afternoon. Bom, em português nós temos 3 cumprimentos do dia, né, que é o bom dia, boa tarde e o boa noite. Só que aqui a gente já viu o good morning para amanhã, good afternoon para a tarde e sobraria um, né? Claro. Só que em inglês nós utilizamos duas estruturas, o good evening e o good night. Essas duas estruturas vocês utilizam os dois para boa noite. Mas quando, professora Catiane, que nós iremos utilizar? Qual é a distinção entre eles dois? Bom, na verdade, o good evening, você tem aí um cumprimento mais de chegada, à tardezinha, quando você vai olhar o entardecer, certo? Então, até aqueles que são adventistas sabem muito bem a questão do pôr do sol, né? Eu mesmo estou aqui no local que o pôr do sol está quase chegando, né? Já estamos à tarde, então só para vocês terem ideia, certo? Então aqui a gente ainda está na tarde, good afternoon, e daqui a pouquinho, né? Daqui para umas 5 horas, 5 e meia por aí, a gente vai ter o good evening. Então eu vou estar cumprimentando você com boa noite, né? Ou a tardezinha. Bom, e o good night nós utilizamos sempre para dormir, para se repousar. Quando você vai para casa, vai embora, né? Você está em alguma festa e você vai embora daquele lugar. Bom, mas eu tenho uma dica interessante aí para vocês. O good evening, ele também pode ser utilizado para o boa noite como despedida. Como assim, professora Catiane? Bom, vamos supor que você esteja em uma festa, certo? Você chegou à tardezinha e você cumprimentou good evening. Bom, na hora da festa, passou mais ou menos 1 hora, 2, e você resolveu ir embora, mas não embora para a sua casa, ir embora para um outro local. Então, você pode cumprimentar o good evening? Pode. Só que aí você vai estar dizendo para as pessoas que você está indo para um outro local. Isso é algo que não se tem em livros, mas a gente aprende isso de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo, certo? Então, nós temos aí 4 cumprimentos, certo? Durante o dia, vamos relembrar aqui, certo? O good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite, ao chegar, né, ao entardecer. E o good night, para se recolher, boa noite, ao se despedir, certo? Então, um dos primeiros contatos que você tem é justamente esse. Cumprimentar a pessoa, hello, ou hi, good morning, good afternoon, good evening,
good night. É você cumprimentar, certo? Bom, eu espero que a dica de hoje, na verdade, essa aula bem simples, né, tenha ajudado vocês a iniciar, na verdade, os estudos de vocês, certo? Eu sou a professora Catiane, curta aí esse vídeo, certo? Acione o sininho também, porque aí você vai ter sempre a questão dos vídeos que eu vou estar publicando aqui, ok? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!